Então, Renan, eu acho que chegou um momento tão... A gente vai ter que pedir desculpa pro Kim Paim. Não, jamais. Olha lá. Paim estava certo no final das contas. Entendo o voto de Zanin contra a descriminalização do porte de drogas no STF. Veja ponto a ponto. O julgamento foi paralisado por um pedido de vista do André Mendonça e até o momento o placar está em 5-1. 5-1 pela descriminalização, certo? Sim. Então vamos lá. Sabe aí que o voto de Cristiano Zanin, o mais novo integrante do STF, contra a descriminalização das drogas para o consumo pessoal, chamou a atenção nas redes sociais. Indicado à corte pelo Lula, Zanin foi primeiro e até agora o único ministro a apresentar posicionamento contrário. O julgamento foi paralisado, blá, blá, blá. O que está em discussão? Aí vai explicar. O julgamento começou em 2015 e foi retomado esse ano. O que está em discussão é o artigo 28 da Lei 11.343, que passou a vincular, blá, blá. O artigo 28 descreve as penas para quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O artigo foi criado para diferenciar o usuário de traficante. A questão é que, mesmo que as penas sejam mais brandas, o texto ainda considera crime o porte de drogas para uso pessoal. E isso poderia desrespeitar a privacidade e a intimidade e a decisão de cada pessoa de colocar em risco a própria saúde. Assim, os ministros do STF estão analisando se o trecho é inconstitucional ou não. Vamos lá, desce aí. Por que Cristiano Zanin votou contra? O novo ministro do STF apresentou uma série de motivos para ser o primeiro a votar contra. Primeiro, Zanin considera que tirar o trecho da lei acabará com qualquer parâmetro para definir quem é o usuário e quem é traficante. A declaração de inconstitucionalidade, blá blá blá, ao retirar do mundo jurídico os únicos parâmetros existentes para diferenciar atos como ministro. Cristiano Zanin também disse que o texto da lei não trata de descriminalizar, mas sim em despenalizar o uso. O Congresso Nacional, ao editar a lei blá blá blá, optou por abrandar as sanções disciplinares ao uso simples do usuário, afastando a possibilidade de aplicação de penas privativas de liberdade, blá blá blá. O ministro citou que diferentes julgamentos do STF desde então foram justamente nessa linha. Pouco mais de um ano após a edição da referida lei, mais precisamente em 13 de dezembro de 2007, a primeira turma desse tribunal teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema. Naquela ocasião, ao julgar a questão de ordem blá 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 blá, a turma assentou que o artigo 28 não ressentou em abolir o crimes, vale dizer, mas sim descriminalização das condutas ali previstas. Ele cita ainda que o uso de drogas é um problema de saúde pública. E aí vamos lá. Cristiano Zanin considera que os usuários de maconha devem ser punidos? Não exatamente. O ministro considera que o que falta é estabelecer parâmetros específicos para definir a quantidade máxima para ser considerada como uso pessoal, algo ainda não previsto em lei. Abre aspas. É evidente que esta despenalização da conduta não teve o condão de solucionar ou de melhorar o problema das drogas no país. Como exposto, blá 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 blá. Mas afinal, o que pensa Zanin sobre descriminalização das drogas? Ao iniciar a leitura parcial do seu voto, Zanin deixou claro que, abre aspas, tem abertura sempre para rever esse posicionamento ao longo do julgamento, fecha aspas. Vale lembrar que os ministros podem mudar seus votos antes da publicação. Mas o ministro foi adiante. Além de considerar constitucional o artigo 28, ele sugeriu um texto para fixar parâmetros que diferenciam usuários de maconha de traficantes. Então ele faz a sugestão. Para além dos critérios estabelecidos no parágrafo 2 do artigo 28, blá 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 blá, o tribunal fixa como parâmetro adicional a quantia de 25 gramas ou 6 plantas fêmeas para a configuração de usuário da substância, com a possibilidade de reclassificação para tráfico mediante fundamentação exauriente das autoridades. Ou seja, tô achando ele muito sensato nessa argumentação toda dele, tá? Bastante sensato. Lembrando que este tema é um tema que deveria ser tratado no Congresso Nacional, tá? Mas do ponto de vista do direito, me parece o Zanin o cara mais sensato aí de longe, tá? O que me surpreende bastante, que o Zanin é um cara, basicamente ele é um bacharel em direito, e ele foi colocado lá por ser o advogado do Lula, tá? Antes que surjam, por isso que falam, mas o Kim Paim, o Bolsonaro, a Damares, meus amigos, o cara foi colocado lá, antes de tudo, não por conta de posições que ele vai ter nesse tipo de tema polêmico, mas sim por ser o advogado do Lula. Portanto, o Brasil vem passando por um processo de acirramento e agravamento, tá, dos poderes de um determinado grupo que exerce poder no Brasil, que é o que eu chamo de um misto, um consórcio, um arranjo que envolve desde grandes nomes do nosso judiciário ao poder executivo, tá? E o Zanin, ele presta continência e serve a este arranjo, antes de tudo. Antes, assim, destarte isso. Esses votos aqui e ali, me soa, não tô falando que é, um compromisso dele, que ele firmou com esta base parlamentar conservadora no Senado. Ou seja, o cara já não pode sair no esculacho nos primeiros votos, contrariando aqueles que usou, tá? Isso me parece, assim, de start me parece isso. E na sequência, um voto com rigor, porque em termos jurídicos ele tá certo.
Os outros estão muito mais num oba-oba legiferante. Eles estão lá criando lei, reinterpretando as coisas dentro da cabeça deles, coisa que o STF começou a fazer e não para. Ele foi o cara, vamos dizer, mais rigoroso nesse ponto. Isso precisa ser dito. E aí, vai lá várias pessoas de esquerda criticar o Zanin. E criticar, aproveitar também daquela pincelada no Lula. Começando pela nossa querida Sâmia. Lamentável o voto de Zanin. Descriminalizar a posse de drogas é essencial para combater o encarceramento em massa e a suposta guerra às drogas. Agora, ela não entendeu que o que ele é favorável é uma melhora na lei para separar o que é o traficante do usuário. No fundo, isso aqui trata da questão do usuário. E ele tá falando, assim, nós estamos tratando do que aqui especificamente? A próxima indicação de Lula STF deve representar as lutas democráticas e progressistas. É o papinho furado dela, né? Mas os melhores pra mim foram do Felipe Neto. Os tweets do Felipe Neto foram muito bons. Quando Lula indicou que colocaria Zanin no STF, os progressistas só pediam uma coisa. Onde estão os posicionamentos deste homem? Qual sua visão de mundo? Agora está claro. Lula colocou um conservador no STF que vai ficar lá por 27 anos. Inacreditável, Lula. Inacreditável. Meu velho, o Lula colocou o advogado dele lá. É um cara que vai ficar 27 anos votando a favor dele, protegendo ele. Um homem que deve um favor de 27 anos pro Lula. Que vai bater continência pro Lula nesses temas. O Lula só mostrou pra vocês que, assim, que vocês são um chaveirinho ideológico que ele usa em termos eleitorais. Mas entre autoproteção ou defesa dessa agenda de vocês, ele colocou a autoproteção dele na frente como bom político velho brasileiro. Como qualquer bom político velho brasileiro, Felipe Neto. Não tinha que estar surpreso com nada. Olha esse. Ele Vamos continua aqui, ele fez uns 4 tweets sobre isso. Como já corriam os rumores nos bastidores da política, cada voto do Zanin como ministro do STF fará a família Bolsonaro sorrir em concordância. O cara votou contra equiparar injúria homofóbica a injúria racial. Nem o Nunes Marques fez isso, ficou 9-1. Olha só, o cara também votou direito. O voto dele foi, nesse ponto, foi porque fazer essa qualificação, essa equiparação que eles estão fazendo entre qualquer coisa com injúria racial, é bizarro. Inclusive, né, com voto inclusive de bolsonaristas, passou uma lei horrenda no Congresso Nacional que fica gerando essas equiparações, até pra gordofobia. Gordofobia. E Vamos pra lá. finalizar, esse. Teremos 27 anos deste sujeito no STF. Defenderei o voto Lula em 22 até a morte, mas classifico esse como seu maior erro até agora. Imperdoável, inexplicável, inaceitável. Temos agora 3 ministros ultraconservadores na corte. Vamos lá. Quem são os ministros ultraconservadores que ele tá falando? O Cássio. Não. Cássio Nunes é progressista. É porque na cabeça dele foi indicado pelo Mas Bolsonaro. ele é burro. O Cássio Nunes acabou de votar, ele foi um dos que votou junto ali por qualificar como... Aliás, né, a gente tinha que avisar os bolsonaristas, né? Mais um voto de um ministro do Bolsonaro junto com a esquerda. Voto do Cássio Nunes, né? Bolsonaristas não vão falar nada do voto do Cássio Nunes? Cássio Nunes não é progressista. Ele não é. Vamos lá. E pra finalizar, eu vou usar esse tweet como uma ponte pra pergunta. Foi a Erika Hilton lá também pedir um... Cara, esse tweet é muito bom. Pedir uma ministra progressista no STF. Olha aí. Mais do que nunca, precisamos de uma ministra negra e progressista no STF. Sim. Aí, a minha pergunta... É essa questão. O voto dela, só por ela ser negra e progressista, será muito melhor. Ele vai ser muito similar ao voto da própria Erika Hilton no Congresso Nacional, que em geral é uma bosta. Né? Como é o voto de qualquer um PSOL. Ela quer assim, quer uma psolista no STF. Assim, você já tem psolistas no STF. O Barroso, ele vota como PSOL no STF. Então, Erika, não precisa se preocupar tanto, não. É a mesma coisa. O voto não vai ser diferente. Não, mas assim, ó, a pergunta que eu quero te fazer é, Renan, depois de indicar o Cássio, que o Cássio foi, na época, foi duramente criticado, até o Alan dos Santos foi falar, nossa, que absurdo, ele foi lá e agradou a base evangélica, indicando o André Mendonça. Você acha que a lógica vai se repetir com o Lula, dele indicar realmente uma pessoa com posicionamentos mais firmes de esquerda, por causa da indicação do Zanin? A indicação do Zanin é uma indicação do Lula. O Lula...
eu já comentei no começo do ano com vocês, quem tá aqui, me põe na 2 aqui. Quem tá aqui vai lembrar. Eu falei, olha, o que nós estamos sabendo nesse começo do governo Lula é que o Lula, e isso você pega pelas pessoas que se hospedaram com o Lula naquele hotel que ele morou antes de se mudar pro Palácio da Alvorada. O Lula vive com as pessoas que estavam com ele no período da prisão. Então o carcereiro vira segurança, a amante que ficava visitando ele na visita íntima vira esposa, os advogados viram família. A família do Lula hoje, até porque ele perdeu a família dele. Chegou a morrer neto, a esposa dele morreu. A verdadeira família do Lula se tornaram aquelas pessoas que viveram no entorno dele na cadeia. O Lula é um homem cuja mente, cuja imaginação, para eu continuar, para linkar com o que a gente falou no começo, está ligada ao período do cárcere. Portanto, para o Lula, o governo dele é uma grande vingança e também uma recompensa para quem está com ele. A indicação do Zanin, não importa a posição do Zanin sobre qualquer coisa, é uma indicação sobre o Lula. E depois, conforme o tempo vai passando, ele vai se adequando. Para mim, o que está acontecendo agora é muito mais o Zanin se adequando a um contexto em que ele foi colocado lá após uma série de acordos político-partidários, seja com evangélicos, seja como a suposta oposição que a gente tem em Brasília, e ele não está esculachando de início. Aí, para mim, tem esses xingamentozinhos aí. A gente sabe quando há um cancelamento da esquerda. Quando vê um cancelamento da esquerda, é um cancelamento. Eles estão reclamando. Aí faz 1, 2, 3 tweets, amanhã é o jogo que segue. Não, mas a questão, a Rosa, ela vai se aposentar. Sim. Ela vai Você tá falando que ele pode botar um cara mais progressista? Sim. Porque talvez que ele possa fazer uma próxima indicação que não seja alguém ligado a esse universo interno dele. Ele pode fazer uma indicação, por exemplo, do partido. O partido tá falando em vários nomes. Chegaram a citar o Pier Paolo Bottini, foi um cara que era citado. Um outro cara que era citado era o Lênio Streck, que é um jurista ligado a esse universo. Chegaram a citar, falam em Flávio Dino, falam em Silvio Almeida. Vai sair uma mulher, ele vai colocar um homem? Botei um homem negro. Não, tipo, compensou. Pra ele, isso não importa. Pra ele não importa, mas eu acho que assim, ali é uma cota particular dele. É algo que ele devia pro homem que soltou ele em grande medida. Não foi ele o responsável pela soltura do Lula, mas ele foi advogado durante isso. E ele botou um cara dele que cuida dele, cuida dos interesses dele lá. Você que não aguenta mais ver o país ser deixado na mão de Lula e de Bolsonaro, saiba que tem uma galera na linha de frente trabalhando para acabar com a desinformação e levar a política de verdade para as pessoas. Portanto, entre no clube que além do acesso exclusivo a conteúdos maravilhosos, você vai estar ajudando a gente a chegar a mais pessoas. Clica nesse link e ajuda a gente.